Tem gente que estuda por escolha, mas há quem estude por necessidade. Quando a motivação é o medo de faltar, o estudo deixa de ser um projeto e passa a ser sobrevivência. E é exatamente nesse ponto que a maioria se perde entre o desespero de sair do buraco, é um desespero, e a fé de um dia viver o sonho da aprovação. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre quando o estudo deixa de ser leve, porque a vida apertou demais. Fala minha galera do YouTube, fala minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, fundador do Acerte Concurso, o maior curso preparatório para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. Vamos que vamos. Se você está no Spotify, já curte este episódio, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Lembrando que todo santo dia, de segunda a sexta-feira, às 5 da manhã, sai um episódio novo aqui inteiramente para você. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. E para iniciar este ponto, você precisa enxergar que existe um momento em que o estudo ele vira sobrevivência e não um projeto. Quando isso acontece, você precisa tomar alguns cuidados. Por isso, quando estudar vira sobrevivência, a esperança, desculpa, a esperança precisa virar estratégia. Eu vou repetir. Já que houve uma interrupção por um espirro. Então, quando estudar vira sobrevivência, a esperança ela precisa virar uma estratégia. Ela não pode ser simplesmente movida pela emoção. E por isso, eu gostaria de compartilhar contigo a história do Leandro. Lembrando que sempre se trata de um nome fictício, mas uma história real. Leandro, ele trabalhava o dia todo como motorista de aplicativo. Estudava de madrugada com o olho ardendo e o corpo pedindo cama. Ele me disse uma frase certa vez que me marcou profundamente. Professor, eu não estudo para vencer, eu estudo para não fracassar. Percebe a diferença? Ele estudava movido pelo medo. E o medo, ele cansa. Nós tivemos um evento exclusivo para mentorados neste mês de outubro, falando sobre a questão do medo. O medo, ele tem um papel relevante, que é o papel efetivamente de frear você quando você vai com muito impulso. Mas ele tem um aspecto muito ruim, que é o aspecto paralisante. E esse cuidado você precisa ter. Porque o Leandro de antes, ele achava que estudar era castigo. Cada PDF que ele precisava estudar parecia um fardo. Cada aula, uma obrigação. A cabeça dizia: você precisa. Mas o coração sussurrava: eu não aguento mais. E o resultado ele era previsível. Dias de esforço extremo, seguidos de longas pausas de exaustão. Era um ciclo de culpa e cobrança, culpa e cobrança. Até que um dia, quando ele passou a fazer parte do acompanhamento individual, quando passou a fazer parte da mentoria, eu perguntei, Leandro, você estuda para fugir do que teme ou para conquistar o que deseja? Silêncio.
no ambiente. E aquele silêncio virou o ponto de virada do Leandro. O Leandro de antes, ele estudava pelo medo de faltar. Ou seja, ele estava mergulhado no que eu chamo tecnicamente de mentalidade de escassez. Carregava a culpa em cada pausa. Acreditava que disciplina era um sofrimento. Aliás, quando uma pessoa ouve assim, quando eu digo assim, ó, eu faço de tudo para manter a disciplina, para ser extremamente disciplinado, muita gente diz, coitado, ele vive aprisionado, muito pelo contrário. Disciplina é liberdade. Porque quando você tem disciplina, você sabe exatamente tudo o que precisa ser feito e em qual momento será feito. Então você passa a ter a liberdade de gerir a sua vida e não estar numa linha do deixa a vida me levar e não estar numa linha de que depende de atitude de outras pessoas que a sua vida prospere. O Leandro de depois, ele entendeu que disciplina é amor ao futuro. Percebeu que pausa também faz parte do progresso. Aprendeu a estudar não para sobreviver, mas para viver o propósito que escolheu. Ele virou a chave quando trocou eu preciso pelo eu mereço. Nesta semana, eu estava na tardezinha, a comemoração da tardezinha, 10 anos de Tiaguinho. Para quem gosta aí, já fala, uhul! Eu também tava, eu também gosto. Foi massa, show. E lá eu encontrei um aluno fazendo a segurança. Aí eu vou usar o nome dele mesmo, o Luiz. E caramba, ele usou uma frase que eu falei, Ave Maria, me matou. Quando ele disse assim: Vocês não sabem o carinho que eu tenho por vocês. Estava eu e a Andira, vocês mudaram a minha vida. Caramba, meu Deus, gente, isso é tão forte. Essa missão que nós temos, ela é tão grande, ela é tão bonita. Nesta semana também se comemorou o Dia do Servidor Público. Nos episódios anteriores eu não podia ter falado, porque ainda não tinha ido ao ar, mas nessa comemoração do Dia do Servidor Público, nós tivemos a grande oportunidade, eu chamo assim, trazida pelo universo, de presentear os servidores públicos. E nós fomos até o local de trabalho deles. Nós fomos no TJ, né, no CAB, nós fomos na ALBA, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, nós fomos no fórum que está relacionado ao Poder Judiciário, ao TJ, e nós fomos presentear no local de trabalho cada servidor. E, gente, como é lindo ver as pessoas terem um brilho nos olhos pela jornada que elas viveram, porque naqueles minutos elas tiveram a oportunidade de relembrar tudo que elas passaram na jornada para estar ali. Se você não viu esse vídeo nas redes sociais, de verdade a gente produziu alguns, ainda tá lá no meu Instagram, @prof.lavinicio, assim como no Instagram do Acerte Concurso. Foi a postagem do dia 28, dia do servidor público. Dá uma olhadinha aqui, foi maravilhoso. Frases, de fato, não só frases, né? Olhe, faça questão de quando olhar para essa postagem, se já viu, volta lá e ah, passe a perceber os detalhes, mas principalmente o detalhe do olhar das pessoas, o olhar desses servidores, o quanto eles se orgulharam de ter vivido uma jornada e o quanto eles representam a frase que eu utilizo sempre: a dor passa, a estabilidade ela fica. Eles são os símbolos de que isso sim acontece. E nesse sentido, eu preciso trazer para você qual foi a linha, o que mudou na vida do Leandro quando ele passou a ter metodologia, quando ele passou a ter os pilares do método AV4.4 produzindo efeitos no estudo dele. O que mudou a rota do Leandro foram os 4 pilares, porque o pilar do planejamento ensinou que o estudo precisa caber na rotina real e não numa rotina ideal. A organização transformou o caos em clareza, ou seja, ciclos curtos e metas possíveis.
O pilar do aprendizado eficiente mostrou que aprender é diferente de acumular conteúdo. São coisas diferentes. Não é simplesmente ver por ver. E eu acho isso de algo tão humilde dos estudantes quando eles chegam assim para mim, professor, eu posso reduzir um pouco da minha quantidade de horas estudadas, porque eu gostaria de estudar com mais leveza. Eu gostaria de estudar não simplesmente para marcar a meta, dizendo que eu fiz, mas eu gostaria de estudar com qualidade. Então, a gente pode reduzir um pouco essa carga horária que eu estabeleci inicialmente. Você poderia reprogramar a estratégia e depois, quando eu estabelecer um hábito mais seguro, mais preciso, retomar. Eu acho isso de uma humildade e de algo tão experiente, tão claro de si. Eu acho isso maravilhoso. Então, às vezes, algumas pessoas têm medo, né? O estudante tem medo, tem receio do que é que eu vou imaginar, muito pelo contrário. Eu visualizo isso como um ato de coragem e um ato de sabedoria, esta é a palavra. O pilar da inteligência emocional trouxe leveza e reconexão com o propósito. Esses pilares, eles tiraram o Leandro da sobrevivência e o colocaram no caminho da construção. Nesse sentido, eu não poderia deixar de trazer ou de fazer menção ao protocolo da virada. Esse protocolo, como você que já está aqui sempre no Spotify ou no YouTube, você já sabe que ele tem 3 passos. E o passo de número 1 desse protocolo da virada é: por que você estuda? Por que você estuda? Escreva. Se o porquê for medo, mude para sonho. Eu estou trazendo a necessidade de você ressignificar. Segundo, redefina. Estude para o que deseja conquistar, não para fugir do que teme. De certa maneira, é importante você visualizar isso. O Jerônimo Temer, em um dos seus podcasts, ele trouxe a linha de uma orientação relacionada a quem corre profissionalmente corridas, né, relacionadas a automóveis. E de certa feita, de certa altura desse podcast, ele disse exatamente o seguinte: que um piloto, quando está numa altíssima velocidade e quando ele vê o muro se aproximar, o que ele precisa fazer? Ele não pode ficar olhando para o muro, porque senão esse muro ele se torna 2, 3, 4 vezes maior. Por quê? Porque você está com foco ali no muro. Então, o que você precisa fazer nesse momento não é olhar para o muro, mas sim olhar para a pista, que é exatamente para onde você quer retornar. É exatamente o que acontece quando nós estamos falando do cenário de concursos públicos. Às vezes você fica, eu não quero mais o meu trabalho, eu não aguento mais essa jornada. Então, quando você fala do que você não quer, você está olhando para um muro. E esse muro ele se torna cada vez maior, porque o seu foco está no problema, está no muro. Pare de olhar para o muro e pare e passe a olhar para a pista. Ou seja, estude para o que você deseja conquistar e não porque você, não em relação ao que você quer fugir. Então olhe para a pista. Eu estudo porque eu quero a casa dos meus sonhos. Eu quero a escola dos meus sonhos para o meu filho, para minha filha. Olhe para isso e não diga, eu estou estudando agora porque eu odeio o meu gerente, eu odeio o meu trabalho. Não, porque você está focando no muro e não efetivamente na pista. Lembra disso, lembra desse exemplo. Terceiro passo, então redefina, esse ressignificar é fundamental. Terceiro passo, registre. Todo dia anote uma vitória, por menor que ela seja. Comemore esta vitória. Quando estudo passa a ser propósito, ele deixa de ser uma prisão. Nesse sentido, guarda esta frase final. Quem estuda para sobreviver, desiste. Quem estuda por propósito, persiste. Se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que está estudando pelo medo. Mostre para essa pessoa que o estudo não precisa do peso do desespero. Ele precisa da leveza da direção. E se você que está me ouvindo nesse momento quer transformar o medo em método,
manda mensagem no meu WhatsApp, 719-9381-1035, ou no direct no Instagram, e diz: professor, eu quero estudar por propósito, não por medo. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 324. Até lá, valeu, grande abraço.